Olá, meu nome é Vivian Lee, sou advogada e mediadora em São Paulo, capital. Estou aqui a convite da nossa presidente Ana Luísa Isolde, da Comissão de Advocacia na Mediação e na Conciliação, para apresentar para vocês um tema que muito me agrada e muito me motiva, que são dicas à advocacia na mediação aplicada ao direito securitário. Como advogada, entendo que nós, advogados, precisamos sim analisar o caso que nos é trazido pelos nossos clientes, a fim de que realmente possamos propor, apresentar ao nosso cliente todas as alternativas, todos os caminhos possíveis para solucionar aquele conflito, lembrando, obviamente, que cada caminho do nosso sistema multiportas tem vantagens e desvantagens e tem principalmente um objetivo a ser traçado lá no final. Quando nós estamos diante de um conflito na área de direito securitário, de contrato de seguro, é muito importante nós lembrarmos de quando o contrato foi formalizado. O que eu quero dizer com isso? O contrato de seguro, ele é estruturado pela sua matriz de risco. A seguradora, quando emite uma apólice, ela está garantindo um risco pré-determinado de um evento futuro e incerto e que, obviamente, tem todo o seu custo envolvido nessa operação. Quando nós temos um conflito advindo desse contrato de seguro, seja em razão da negativa da seguradora, seja em razão do deferimento parcial da cobertura securitária, independentemente do motivo, aquele conflito que é instaurado na insatisfação do interesse do segurado, ele é motivado pelo objetivo de procurar um advogado, que eu creio e vivencio na minha prática da advocacia, que quando um segurado tem um problema, ele vai primeiramente procurar um advogado para saber suas chances de êxito a mover contra a seguradora um procedimento arbitral ou um processo judicial. E neste momento, nós advogados somos convidados a cumprir o nosso papel na advocacia, mas principalmente agregarmos valor naquele conflito. O que eu quero dizer? O advogado, quando recebe em seu escritório um conflito, uma insatisfação em razão de uma das partes do contrato de seguro, ele vai ter que fazer um mapeamento daquele conflito a fim de verificar se, porventura, aquele conflito cabe uma conciliação, uma mediação, ou se ele aconselha o cliente dele a procurar os métodos heterocompositivos, como a arbitragem ou o poder judiciário. É muito curioso que, na nossa experiência na advocacia, quando eu converso com alguns colegas e faço a simples pergunta se eles mapearam um conflito do seu cliente advindo de um contrato de seguro, às vezes parece que eu sou visionária ou até mesmo sonhadora. O que eu quero dizer com isso? Nós, advogados, diante de um contrato de seguro em que ele esteja em sede de conflito, eu dei o exemplo do segurado contra a seguradora, mas nós também temos conflitos de corretores, seguradoras e resseguradoras. Todos esses players do nosso mercado de seguros, hoje aqui no Brasil, eles necessitam de algo a mais do advogado. E o que seria este algo a mais? O advogado que milita na área securitária, ele precisa estudar a matriz daquele conflito em razão dos interesses do seu cliente, ou seja, o meu convite aqui para os senhores advogados é: primeiro, conversem com o seu cliente efetivamente, não só o histórico dos fatos que originaram o seu conflito, mas também conversem em relação aos interesses do seu cliente na satisfação da solução daquele caso. Por que eu estou falando isso?
Porque se nós nos depararmos com o interesse do nosso cliente em querer resolver a situação por si só, diante do seu protagonismo daquele contrato que foi descumprido, que foi desfeito e que vai ser questionado se não houver a tentativa de um diálogo, nós estaremos frustrando os interesses do nosso cliente. O advogado atual, ele precisa sim, antes de instaurar qualquer procedimento em que é um juiz ou um árbitro convidado a julgar, a analisar as provas, ele precisa primeiramente tentar a negociação. E essa negociação, eu digo, não é simplesmente mandar uma notificação com termos jurídicos, com um ótimo português, a fim de amedrontar a outra parte. Não, essa negociação tem que ser estratégica. O advogado de hoje, ele precisa saber negociar a fim de obter o interesse do seu cliente e principalmente em tentar minimizar o escalonamento daquele conflito caso não haja negociação. Se o advogado tentou a negociação, e eu sei hoje que muitos dos meus colegas, muitos escritórios de advocacia, inclusive, têm núcleos, têm departamentos de pessoas, de advogados que fazem esses acordos, e aqui eu aproveito para parabenizar a classe dos advogados de São Paulo, ao qual eu sempre converso. Além de ter essa primeira fase da negociação, que se ela for infrutífera, ao advogado endereçado um segundo convite, a análise se aquele conflito cabe à negociação ou à mediação. Sempre lembrando que a negociação é o primeiro passo e o segundo passo seria a conciliação e a mediação. E neste ponto, se nós não conseguirmos negociar com o outro lado um acordo, cabe nós, advogados estrategistas, separar todos os interesses do nosso cliente em relação ao que ele tem ao seu conflito. E dentro de um contrato de seguro, pode parecer às vezes até óbvio, quando nós pegamos uma apólice e vamos analisar qual é a IS dela, que é a importância assegurada, quais são as coberturas previstas naquela apólice, naquele contrato, quais são os riscos excluídos, isso é muito importante para quem milita no direito securitário. E quando nós vamos fazer essa análise, é muito importante que não apenas tenhamos o amor ao debate, que é o que nos move como advogados, mas que também tenhamos o lado estrategista do advogado, a fim de analisar se aquele contrato de seguro que o seu cliente assinou, orientado ou não por um corretor de seguros, se ele realmente prevê a satisfação dos interesses do seu cliente pós-conflito. O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que o segurado assinou um contrato sem saber o que estava assinando. Não, mas às vezes, falo pela minha experiência, quando me debruço para analisar um caso, eu verifico que há hiatos da formalização de uma apólice para o interesse que o segurado quer e deseja após a realização, após a ocorrência, melhor dizendo, de um sinistro. E esses hiatos são a oportunidade única para nós, advogados, analisarmos se aquele conflito é passível de uma conciliação ou de uma mediação. Eu falo aqui antes de propor uma ação, pois entendo que nesta fase preliminar da não judicialização, nós possamos ter um diálogo mais frutífero para atingir os objetivos do nosso cliente e também da outra parte que vai ser convidada a participar dessa conciliação e mediação. Mas não quero me esquecer e não quero deixar de pautar que a mediação e a conciliação são métodos adequados de solução de conflitos autocompositivos que podem ser propostos durante o processo, após a sentença e até mesmo se nós estivermos diante da fase do cumprimento de uma sentença ou de uma decisão arbitral. Não podemos esquecer que o maior risco dos conflitos, não só
no âmbito do direito securitário, mas de qualquer área do relacionamento humano, é a famosa frase de que o seu cliente pode ganhar a sentença, ganhar o processo, mas não ganhar a satisfação dos seus interesses. E para isso, senhores advogados e advogadas, nós temos hoje vasta legislação, Código de Processo Civil, Lei 13.140, que nos traz a conciliação e a mediação como meta. Lembrando que esses métodos já foram previstos desde 2010, então há 10 anos atrás, na Resolução 125 do CNJ. E eu gosto de frisar que faz 10 anos que nós estamos com esses métodos adequados em pauta, para que nós possamos efetivamente nos debruçarmos para o conflito que é trazido para os nossos escritórios de advocacia e analisarmos se a conciliação e a mediação podem ser um caminho. Lembrando que quando eu, advogada, escolho fazer uma conciliação e uma mediação que não seja ainda no âmbito judicial, eu conto sim com a escolha de um neutro, seja ele um conciliador, seja ele um mediador. Muitos podem estar me perguntando, mas mesmo no âmbito privado, sim, eu procuro sempre, quando eu estou atuando como advogada, não quando eu estou como mediadora, porque não há, na minha visão, a possibilidade de ter a troca desse chapéu dentro do mesmo conflito, eu procuro, como advogada, aconselhar o meu cliente a contratação de um conciliador ou um mediador neutro para que uma desses dois neutros possam nos auxiliar em uma tentativa de composição. E quando eu identifico que um caso é passível de conciliação e de mediação dentro do interesse do meu cliente, a primeira coisa que eu faço é pegar o telefone, se eu conheço o advogado da outra parte, e propor primeiramente uma reunião prévia entre os advogados para que possamos analisar dentro da esfera jurídica, dentro dos princípios da conciliação e da mediação, se os nossos clientes estão prontos para seguirem este caminho. É muito importante aqui a gente ressaltar e enaltecer a participação do advogado da outra parte para que a nossa conciliação ou a mediação possa efetivamente ser frutífera. E quais são os requisitos, os elementos de um conflito que podem, dentro de um contrato de seguro, com descumprimento total ou parcial, ensejar a você, advogado, a pensar em um desses dois métodos? Eu costumo fazer essa matriz do mapeamento do conflito com duas colunas. A primeira coluna com os pontos fortes do meu cliente e a segunda coluna com os pontos vulneráveis do meu cliente. Vamos lembrar que todo e qualquer conflito, por mais que do ponto de vista jurídico o nosso cliente possa ter 100% de razão, nós advogados precisamos também analisar a questão fática da outra parte que vai participar ou da conciliação, ou da mediação, ou de um processo. Nós precisamos também analisar se a decisão da justiça, a decisão de um tribunal arbitral que tem um tempo maior do que a conciliação e a mediação são uma vantagem para o conflito que está na minha mesa, para o conflito do meu cliente. Se eu estou diante de um conflito, de um contrato de seguro que foi negada a cobertura e o pagamento daquela cobertura era a moeda, a salvaguarda da continuidade da empresa do meu cliente, eu não posso, como advogada, pular o estágio da conciliação ou da mediação, ou sequer nem propor a outra parte um desses dois métodos. Porque nós estamos aqui como advogados, como instrumentos da justiça, mas nós precisamos lembrar do nosso código de ética que uma das nossas funções é a conciliação, é o advogado como função de ser um operador destes dois caminhos.
Então, senhores, quando eu estou analisando um conflito a fim de apresentar o meu cliente à conciliação ou à mediação, eu preciso fazer este mapeamento do conflito com as duas colunas dos pontos fortes e dos pontos vulneráveis do meu cliente. Essa distinção, esse enquadramento dos fatos e da lei diante daquele conflito vai começar a fazer uma análise necessária para que eu, como advogada, entenda os interesses do meu cliente. E se eu entender que o meu cliente necessita de uma solução ágil, estruturada, permitida por lei e que traga, acima de tudo, a salvaguarda dos seus interesses, eu vou propor, sim, a conciliação ou a mediação. Dentro da esfera do direito securitário, nós temos aí a utilização de conciliadores, de mediadores que podem contribuir com nós advogados, sempre lembrando que a escolha desse neutro deve ser de comum acordo com o meu outro colega que representa a outra parte. Se eu tiver dentro daquele contrato de seguros mais de duas partes contratantes, todas as partes estarão sim com os seus advogados e precisarão acordar comigo a escolha do mediador ou do conciliador. Vamos lembrar que, pela Lei 13.140, a necessidade obrigatória da presença de um advogado na mediação, na conciliação, ela não foi positivada, mas eu, como advogada, e por conhecer que os métodos da conciliação e da mediação, para que sejam efetivos e eficazes, necessitam de um neutro capacitado nessas técnicas, eu, como advogada, recomendo aos senhores sempre fazer essa escolha desse neutro de comum acordo. Quando eu estou na esfera privada e indico a conciliação e a mediação para o meu cliente, estas podem acontecer numa câmara privada, que nós temos aí em várias no nosso território nacional, e também podem acontecer no escritório do mediador, num ambiente neutro em que o conciliador vai poder trabalhar. Lembrando que, para o direito securitário, vale a pena sempre ter um limite da realização dessa conciliação e dessa mediação, para que não se frustrem os interesses ou até mesmo a necessidade daquele conflito. Dentro do trabalho do conflito de uma conciliação ou de uma mediação no âmbito securitário, nós vamos poder, nessa esfera, pesquisar não apenas o que está dentro ou o que está fora de uma apólice, mas também o que efetivamente a seguradora pode fazer pelo segurado dentro dos limites regulatórios que ela tem, que é a SUSEP, que fiscaliza e supervisiona todo o setor, como também dentro das regras do contrato de seguro. E aí vem uma vantagem muito grande, em que eu costumo dizer que a mediação dentro do direito securitário, ela também atinge um outro papel, que é o papel educativo. Já participei de inúmeras mediações que envolviam conflitos securitários e pelo contrato seguro, às vezes ser denso, não ser tão palpável para aqueles que o contratam, seja segurado, seja seguradora, na mediação as partes acabam descobrindo efetivamente o que tem naqueles clausulados e efetivamente relembram a fase de negociação e principalmente a fase de regulação de sinistro, tão importante e tão necessária quando nós estamos num conflito securitário. Lembrando que dentro de uma conciliação, de uma mediação de direito securitário, você, advogado, tem que estudar não apenas o Código Civil, o Decreto-Lei 7366, nós também devemos estudar as circulares da SUSEP, porque muito provavelmente, se o senhor ou a senhora estiverem representando o segurado, a seguradora na mesa de conciliação, na mesa de mediação, vai trazer elementos regulatórios, essas circulares, essas normativas, que vão, talvez, trazer um
argumento contrário à sua tese jurídica ou contrário ao interesse do seu cliente. E esse estudo que o senhor vai precisar fazer é muito importante para que antes de entrar numa conciliação e numa mediação, o senhor advogado, a senhora advogada, estude com o seu cliente. E aí eu falo estudo, não é o seu cliente vai ensinar para o doutor ou o doutor vai ensinar para o seu cliente, não. É um estudo das possibilidades, da probabilidade daquele conflito ser resolvido pela conciliação e pela mediação. Porque nós, como advogados, vamos precisar não só orientar os nossos clientes que a conciliação e a mediação é um outro palco de resolução de conflitos, como também vamos precisar analisar com o nosso cliente qual é a melhor alternativa que ele tem fora da conciliação e da mediação, como também a pior alternativa. Quando nós começamos a trabalhar com esses conceitos com os nossos clientes, os próprios clientes começam a aderir à necessidade de resolver aquele conflito. Obviamente, se o cliente está preparado a negociar, se o cliente está preparado a enxergar o conflito num sentido macro e não apenas no seu interesse individual, que muito provavelmente é o pagamento integral da cobertura securitária. Diante desta análise, deste convite aos senhores a começarem a fazer este mapeamento quando estiverem diante de um conflito securitário, eu gostaria ainda de compartilhar com vocês algumas iniciativas concretas que o nosso mercado de seguros fez nesses primeiros meses de 2020 e que demonstram que a mediação e a conciliação é pauta no nosso mercado de seguros. Seja você representante do segurado, seja você representante da seguradora, do corretor, da resseguradora, nós precisamos estar atentos porque a SUSEP e o nosso governo querem a mediação e a conciliação para o mercado de seguros. Vamos ver os exemplos? Nós tivemos, no dia 4 de março de 2020, a publicação da resolução CNSP número 382, que no seu artigo 7º, inciso 6º, nos traz a seguinte determinação. Artigo 7º. Os entes supervisionados devem assegurar a consistência de rotinas e de procedimentos operacionais afetos ao relacionamento e ao tratamento dos clientes, bem como sua adequação à política institucional de conduta de que trata o artigo 6º desta resolução, inclusive quanto aos seguintes aspectos, dentre outros. Inciso 6º. Gestão do atendimento prestado a clientes, inclusive o registro, o tratamento de demandas e reclamações e a mediação de conflitos pela ouvidoria. Aqui não é a Vivem Liz que está dizendo para os senhores, mas é uma resolução do CNSP que determina a mediação de conflitos pela ouvidoria. E aqui nós temos o primeiro sinal de que o sistema de seguros está preocupado com o atendimento das demandas dos seus clientes e aponta que a mediação de conflitos deve começar pela ouvidoria. Ouvidoria de seguradoras, de corretoras que tenham atendimento aos seus clientes. Faço aqui um pedido ou até mesmo uma aclamação para que os senhores invistam na mediação dentro das suas ouvidorias. Isso quer dizer que os senhores podem contratar um mediador para que, se a ouvidoria, após fazer o primeiro degrau do nosso sistema, que é a negociação com o cliente, não tiver um resultado frutífero, ou seja, se ainda houver algum risco de judicialização do ajuizamento de uma ação, por favor, pensem na mediação para resolver este conflito. Lembrando que os ouvidores também podem se utilizar de técnicas de negociação ou até mesmo técnicas de mediação
mas no meu entender, os ouvidores, eles, para que pudessem ser classificados como mediadores, precisavam ter a roupa de neutralidade que é exigida a todo e qualquer mediador. Não só a SUSEP publicou essa resolução, na verdade o CNSP, como também nós temos agora, mais recente ainda, no dia 27 de março de 2020, uma portaria publicada pelo Ministério da Justiça, a portaria 15 de 27 de março, que determina o cadastro de empresas na plataforma consumidor.gov.br para viabilizar a mediação via internet. E esta portaria, ela foi ratificada, recepcionada pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, agora, no dia 15 de abril de 2020, que determina que empresas que tenham atendimento aos seus clientes, com a obrigação de que as empresas que faturem um faturamento de no mínimo 100 milhões no último ano fiscal, o cadastro delas na plataforma consumidor.gov.br é obrigatório. Quem fatura menos não é obrigatório, mas o meu convite para vocês na data de hoje é que todos reflitam que se cadastrar numa plataforma, que é o consumidor.gov.br, que é o primeiro canal a possibilitar uma negociação entre os players do mercado de seguro e do outro lado o consumidor, pode ser a primeira iniciativa para abrir o leque da conciliação e da mediação. Lembrando ainda que a própria SUSEP destaca que esta plataforma visa a negociação direta entre consumidor e fornecedor, estritamente via internet, então não tem custo de deslocamento, não é necessário ter qualquer espaço físico. A internet, sim, é uma grande aliada à solução desses conflitos na área também de seguros, e a iniciativa foi motivada pelo aumento de demandas e a necessidade da solução delas no isolamento social que nós estamos vivendo aqui no Brasil, agora na pandemia, em razão do Covid-19, que se iniciou no nosso país no dia 6 de fevereiro de 2020 e que nós ainda estamos com medidas de isolamento social, cumprindo quarentena, e que os conflitos não podem esperar, doutores. Nós temos ainda todo o Poder Judiciário, mesmo os processos eletrônicos, com os prazos suspensos até o dia 4 de maio, que é quando volta todos os prazos para os processos eletrônicos, e dia 15 de maio para os processos físicos, mas nós não precisamos, como advogados, como um dos instrumentos da justiça, esperar essas datas de maio. Eu e vocês já podemos nos utilizar dentro dos conflitos do mercado de seguro, de plataformas como consumidor.gov.br, que é gratuito. Nós podemos também aplicar a mediação de conflito em nossas ouvidorias, como diz a resolução 382 do CNSP. Nós podemos também analisar se o meu cliente me procura para entrar com uma ação, se eu não devo antes propor ao meu cliente que a conciliação ou a mediação podem sim ser um remédio mais eficaz para aquele conflito. Lembrando ainda que eu acredito na conciliação e na mediação se elas seguem todos os requisitos da Lei 13.140, tanto na esfera extrajudicial quanto na esfera judicial, porque nós sabemos que um bom mediador, um bom conciliador não é mais um custo adicional na solução do conflito, mas ele pode sim ser a cereja do bolo. Às vezes eu sou questionada como advogada como que eu proponho para os meus clientes irem para a conciliação e para a mediação e contratarem um mediador e um conciliador devidamente capacitado, se isso não onera o meu cliente. E a minha resposta é: eu prefiro que o meu cliente tenha este custo adicional, mas tenha agilidade na solução da sua questão, seja ela até parcial. Nós sabemos que
é possível um acordo parcial do que o meu cliente sofra com um caminho longo que é esperar o Poder Judiciário, uma decisão final transitar no julgado, ou mesmo uma decisão de um tribunal arbitral que, em média, dura 18 meses. Queria agradecer por vocês terem me acompanhado, terem participado e me coloco à disposição. Forte abraço!